Olá, pessoal. Eu sou Ana Penarotti, sócia-diretora da Triax Treinamento e Desenvolvimento Humano. Nossa conversa de hoje vai ser sobre assuma o comando do seu destino. Muitos de nós têm uma questão a respeito do destino. Nós estamos sempre perguntando: qual é o meu destino? Será que estava traçado antecipadamente? Qual é o propósito da minha missão? Por que eu estou aqui? Por que escolhi essa família, esses relacionamentos? Que tudo isso é realmente fixo e formado no destino, e aquilo que é possível ter controle, e aquilo que eu realmente tenho como decidir o futuro. Nós vamos falar sobre isso. Na realidade, a nossa vida e a nossa história é individual. Cada um de nós pode olhar para a nossa vida como se fosse um livro escrito ou uma peça de teatro, onde você é o ator principal, o roteirista e o diretor da sua história. Você é o dono da sua própria história. Por isso, assuma o comando do seu destino. Bom, o fenômeno da individuação é algo recente. Até 1000 anos antes de Cristo, mais ou menos, na época da Grécia Antiga, não era valorizado um único indivíduo. Tanto que, se a gente for resgatar obras antigas, músicas, cânticos e etc., eles não eram assinados, não eram de um único dono. Porque essas obras, nessa época, não era valorizado um único Deus. Nós tínhamos vários deuses, valorizavam-se vários deuses. Da época de Cristo para cá, é que essa valorização do indivíduo começou a surgir. Então, a partir de Cristo, que o indivíduo começa a ser único e começa a ser visto como único e dono da sua própria história. Quando falamos de identidade, a gente não está falando daquele documento que a gente tira quando nasce, né? Nós estamos falando de uma identidade muito maior do que isso, onde envolve especialmente a sua missão de vida, a sua história, os seus valores, crenças, tudo isso é o que a gente está falando de identidade. Então, quando você falar eu, pense que tudo isso está dentro de você. Se fôssemos rever a nossa biografia, com certeza encontraríamos nela sombra e luz. Tem momentos da nossa vida que acontecem coisas maravilhosas, como o nascimento de um filho, o casamento, a formatura, a constituição de uma família. Tudo isso traz para a nossa história uma quantidade muito grande de luz, que é onde as coisas acontecem efetivamente do jeito que a gente proporcionou e gosta e etc. Mas na nossa história também possui sombra. Se você for olhar para trás, você vai encontrar perdas de familiares queridos, términos de namoro, né, finalização de relacionamento, um acidente que ocorreu, algo que aconteceu que não foi tão agradável. Naquele momento, aquilo é a coisa mais importante do mundo. Mas quando a história passa, aquilo passa a fazer parte da nossa experiência. E o que torna a nossa vida colorida, na realidade, é a combinação de sombra e luz, dos acontecimentos que foram favoráveis e acontecimentos que foram ruins naquele momento, mas que, na prática, trouxeram a clareza e o colorido para a nossa vida. Eu gosto de trazer uma frase, porque a gente sabe muito bem que os orientais são muito sábios, né? E aí eu trouxe uma frase para a gente pensar um pouquinho, que é uma sabedoria oriental, que diz o seguinte: volta o teu rosto para a direção do sol, que a sombra vai ficar para trás, né? E toda vez que eu foco a minha história, eu foco o meu momento, a minha atenção para aquilo que é luz, com certeza eu esqueço daquilo que é sombra. Sombra todos nós temos, né? Inclusive aquilo que a gente não gosta no nosso próprio comportamento, nosso estilo, mas a gente tem, e ele é o que nos tempera, né? O que nos torna diferente. Mas se eu olho para a minha luz, com certeza eu vou estar usando a meu favor aquilo que eu tenho de melhor.